Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto. O canal que traz pretos e pretas inspiradoras e as suas histórias também inspiradoras. Mas para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente precisa da sua ajuda. Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, comentem os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. A nossa convidada de hoje é natural de Salvador, Bahia, e é uma mulher que se encontrou nas letras e quis as redes sociais que os nossos caminhos se cruzassem. E hoje ela é parte integrante do canal TQSP, canal Tinha que Ser Preto, nos encantando semanalmente com seus contos maravilhosos. E para que a gente possa encantar cada vez mais pessoas com os contos maravilhosos dessa nossa convidada, é que o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, tem a honra e o orgulho de receber essa nossa amiga, nossa colaboradora, Ana Kézia. Ana Kézia, seja muito bem-vinda ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. E vamos lá. Eu a cada dia eu tenho tido um apreço cada vez maior e ficando cada vez mais apaixonado pelas mulheres baianas, né. Eu conheci o canal me deu a possibilidade de conhecer algumas mulheres baianas, algumas conversaram conosco aqui no canal, outras eu tive a oportunidade de apenas conversar por telefone, e mais uma vez, você aqui representando a força das mulheres desse estado, né. Então eu queria, através de você, né, fazer um agradecimento especial à capitã Sheila, que participou aqui com a gente, daí da tua terra, a Bárbara Carini, que a gente não conseguiu uma agenda para ela conversar aqui, a gente conversou somente por telefone, e agora mais uma mulher baiana para representar e revigorar o poder preto aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos conhecer, né, essa mulher que me encantou pelas palavras, por seus contos. Então, como a gente sempre começa aqui, a gente quer conhecer o convidado por ele mesmo. Então, nos conte aí, mulher, quem é essa mulher inspiradora, quem é a Ana Kézia? Bem, eu tenho 35 anos, como você já mencionou, sou natural de Salvador. Eu sou uma mulher que respira literatura. Eu comecei a ler muito cedo e, embora tenha começado a escrever já tarde, por uma necessidade mesmo, assim, de sobreviver, de existir através da literatura, eu respiro literatura desde muito nova, desde que aprendi a ler. E principalmente a literatura negra, que é minha grande paixão. Pô, e como é que começou esse seu amor, especificamente pelos contos, que é o que você nos entrega semanalmente, com muito carinho, né, com muita emoção. Como é que começou essa história tua com os contos? Eu gostaria de ter uma história bonita para contar, mas como eu não tenho história bonita para contar, vai real. Em 2012, eu comecei a fazer um tratamento psiquiátrico em uma clínica aqui de Salvador, porque eu estava muito deprimida. E aí depois eu acabei descobrindo que eu sou borderline, eu tenho um transtorno mental chamado transtorno de personalidade borderline. E nessa clínica havia uma oficina de literatura chamada Imagens do Inconsciente. E aí Hum. a psicóloga pegava uma imagem da internet e a gente fazia um texto. Eu comecei fazendo textos opinativos, porque era essa a proposta da oficina. Só que aí eu percebi que eu me expunha muito. Aí eu comecei a criar personagens. Porque você dando sua opinião, sempre vai ter muita gente para tacar pedra, né? E quando você põe na ficção,
você tá, desculpa, não, ali é o personagem, não significa que seja só minha opinião. Vai ter muita coisa que seja minha opinião na minha literatura, sim, mas vai ter muita coisa que é só o personagem, como tem alguns contos meus que são autoficção e tem outros que são pura fantasia. E aí eu comecei. O primeiro conto que eu escrevi foi Malvina Amar. O conto é a história de uma mulher gorda que era muito estigmatizada, uma mulher negra gorda, muito estigmatizada por ser gorda e por ser negra, e ela sempre chorava muito, sofria, e aí depois ela começou a descobrir que ela tinha que revidar essas coisas, esses assintes. E o que ela passou a fazer? Ela passou a responder às pessoas que criticavam ela. E aí eu finalizo o conto dizendo que ela passou a expelir as palavras que antes ela engolia, né, que ficavam guardadas no seu coração. E esse foi o meu primeiro conto. Então, assim, de lá para cá eu não parei mais. Pô, eu fico imaginando, né, o quão difícil deve ser, às vezes não, quão difícil deve ser para mim, né, que eu sou da área de exatas, né, eu sou de física. Você entrega contos curtos para a gente semanalmente, e nesses contos curtos você faz com que o leitor, ele, em poucas linhas, ele consiga mergulhar naquela história e compreender uma história que para mim, se eu tivesse que fazer, eu ia ter que escrever um livro de 600 páginas para que alguém, para ter início, meio e final, né? Então, eu acho, para mim, muito difícil, em poucas linhas, você construir um conto que traz uma história onde, muitas das vezes, né, o leitor se vê, o leitor sente aquilo e se emociona com os seus escritos. Então, eu acho que é muito difícil. Fala aí, para você, ainda mais ter que produzir semanalmente. Como é que é isso? É fácil para você? É natural como respirar? Olha, assim, os meus contos sempre foram contos curtos. Sempre foram contos curtos. E eu vejo que essa é a dificuldade de muitos escritores. A capacidade de síntese, né, de sintetizar o assunto todo em menos de 30 linhas. Eles não são microcontos, eles são contos, mas são contos curtos. Assim, a dificuldade grande para mim é chegar ao tema. Pegar o assunto que eu vou abordar naquela semana. Eu escrevo duas vezes por mês para o jornal Angolano Kwanza. É uma coluna semanal, quinzenal que eu tenho, e 4 vezes por mês para o canal Tinha que Ser Preto, que é semanal. Então, assim, o difícil é chegar ao tema. Às vezes eu estou desesperada, que eu não tenho um tema para escrever, já é quarta-feira. Aí eu fico parte da noite, porque eu já escrevi sobre muitas coisas. De 2012 para cá são 10 anos, né? Então, assim, de 2012 para cá, eu escrevi sobre muita coisa. E aí eu fico naquela coisa de tentar trazer coisas novas. Então, a dificuldade para mim é chegar ao tema. Mas quando o tema chega, eu tenho aquela sacada genial do tema, já é mais fácil para mim. Eu tenho essa facilidade de sintetizar bem. Assim, não é difícil, não. A dificuldade minha é encontrar o tema. Eu acho que é a grande dificuldade de todos, né? É iniciar, né? Então, tendo o tema, aí você discorre tranquilamente sobre ele, belamente, né? Apaixonadamente, né? Que esses teus contos, quando eu recebo e leio, eu fico maravilhado e também abismado, né? Como é que consegue, como é que tem esse poder de síntese para emocionar, né? Tanta emoção em poucas linhas. Eu fico muito feliz de, como eu disse lá na apresentação, das redes sociais ter feito o meu caminho cruzar com o seu. Eu só tenho a agradecer a isso aí, a esse acréscimo no nosso canal lá. Agora, você já mencionou aí que você faz publicações em um jornal de Angola, né? Você semanalmente publica os seus contos aqui no nosso canal, no canal TQSP,
e também faz publicações, em um jornal de Angola. Então, como é você ver os seus contos atravessando o Atlântico, desbravando o continente? Como é que é essa emoção aí? Como é que se deu isso? Primeiro, vamos entender isso aí. Olha, começou Como é que você assim, eu chegou na Angola? eu tinha um amigo de Facebook, que tem um amigo de Facebook, que o nome dele é Jorge Eurico. E ele é jornalista e editor do jornal Kwanza. Ele lê um conto meu, que é o Encontro da Solidão com a Beleza, e ele enviou uma mensagem no Messenger, perguntando se eu queria colaborar com o jornal. No início, eu não queria, porque, assim, nunca foi meu sonho ser escritora. Nunca foi, não é um sonho meu. Como eu te falei, a escrita ela veio como uma necessidade de sobrevivência, porque era um tratamento psiquiátrico que eu fazia. Então, eu precisava escrever para fazer a oficina. Era uma das etapas do tratamento, era a escrita, era expor sentimentos. Então, a literatura não me veio como um ofício, ela me veio como uma necessidade de sobrevivência. Então, assim, no início, eu não queria, porque, assim, eu até postava uns contos no Facebook, uns poemas, de vez em quando eu postava, mas não era com aquela obrigação de ter um leitor. No jornal você vai ter um leitor. Eu já escrevi contos no Facebook que não teve nenhum like, nenhuma curtida, nenhum compartilhamento, e eu não me desesperei por isso, porque eu não tinha esse objetivo. E aí, quando o Jorge Eurico me convidou, eu levei um mês para responder. Eu respondi que ia pensar, mas levei um mês para dar a A resposta final. resposta. Sim, porque eu não queria ter essa obrigação. E é muita responsabilidade você botar a literatura no mundo, porque você mexe com expectativas de pessoas, você mexe com padrões de comportamento, você mexe com ideias arraigadas da sociedade, principalmente minha literatura, que meus personagens são nitidamente negros, minhas personagens que eu escrevo majoritariamente personagens femininos. E, então, aí eu fiquei com medo das críticas, com medo de, por não me considerar escritora também, com medo. Aí, um mês depois, eu aceitei, enviei um conto para ele, ele achou o conto maravilhoso, e eu passei a colaborar. E aí, eu sempre olho os comentários do jornal, porque tem os comentários do meu post no Facebook, que eu compartilho o texto do jornal, e tem os comentários do jornal. E são todos de angolanos, e eles são muito receptivos, eles são muito carinhosos. Eu nunca tive uma crítica negativa, nem no meu perfil, e nem no site do jornal. Até hoje, a única crítica negativa que eu já tive de um texto meu foi um poema que eu fiz em 2016. E aí um poema era meio assim, eu não lembro exatamente como era, mas era meio assim, estou na solidão, e no final eu dizia assim, por isso não me deixe aqui tão só e tal. E aí um cara deu um ha-ha-ha no poema, ele achou piegas. E aí foi a única crítica negativa até hoje. Eu não tive, porque eu não sei como eu vou lidar. Se eu vou, eu sei que eu não vou rebater a pessoa, mas eu posso desanimar de escrever. Porque o lugar de autoestima de escritora, principalmente escritora não publicada, é um lugar muito complexo. E aí, a partir daí, eu não parei mais. Isso foi em fevereiro, que eu escrevi para o Kwanza, e aí, no mês seguinte, eu enviei a mensagem para você e perguntei se você queria que colaborasse. E aí, eu estou gostando da experiência, mas foi basicamente assim. Pô, muito legal. E tem vontade de ir lá? Conhecer o país? Sim, sim, muita. Eu tive meu primeiro contato com a cultura angolana em 2009, através de um livro de Sérgio Guerra, de fotografias. O nome do livro é Laicá. E o livro tem fotografias da Feira de São Joaquim, aqui em Salvador, e do Mercado São Paulo, em Angola. E foi o primeiro contato. E aí eu comprei o livro, as imagens ele faz um paralelo com as feirantes daqui, da Feira de São Joaquim, em Salvador, e com as ungueiras, né? Que são as vendedoras. Que, na verdade, as ungueiras são as vendedoras ambulantes, mas são as vendedoras de Angola. E aí elas são muito parecidas, as mulheres, né? Porque nós temos essa ancestralidade africana, e aí ele faz essa brincadeira com as fotos das mulheres. E foi o primeiro contato. Aí, nessa mesma exposição, eu comprei 2 CDs de 2 angolanos. Um é Carlito Vieira Dias e o outro é o Isa. O Isa até faleceu há alguns anos. E aí, depois disso, eu passei a pesquisar a cultura angolana. Eu passei a ouvir Yuri da Cunha, passei a ouvir outros cantores.
E é muito rica a cultura. Eu tenho amigos que são angolanos, eu tenho um amigo muito querido que eu converso todos os dias. A gente troca muitas impressões sobre literatura, sobre música. Ele ama a música brasileira. Eu envio música brasileira para ele, ele envia música angolana para mim. E eu amo Angola muito antes. Foi uma coisa assim que parece que nada acontece por acaso mesmo. E o meu sonho é conhecer Angola. Nada acontece por acaso. Né? O primeiro convite, a minha primeira escrita oficial foi um jornal angolano. E é um país que eu amo demais. E a gente no Facebook, a gente também tem muitos amigos de Angola. Muita gente que acompanha a gente lá é de Angola. Inclusive, essa semana, a gente sofreu uma restrição lá no Facebook. Tanto é que ele não está entregando as nossas publicações. E o que mais me revolta, né, o que me deixa chateado, é que você não tem como contestar a restrição que eles impuseram. E o questionamento que eles colocaram foi que nós colocamos cena de nudez de sexo com criança. Só que até quando eu recebi a notificação, eles não disseram qual era a publicação. E aí eles pediram providência, mas não tinha providência alguma para a gente tomar. E aí, 2 horas depois, eles restringiram o nosso canal. E aí, quando eles restringiram, eles colocaram qual era a publicação. Então, a publicação que eles restringiram, que falaram que tinha nudez e tal, era uma publicação sobre uma das histórias possíveis do início da cultura Ubuntu. Então, a publicação contava uma história de como poderia ter surgido a filosofia Ubuntu, e tinha uma fotografia, que eu acho que é a fotografia símbolo do Ubuntu, né? Que são várias crianças sentadas com os pés unidos, formando um círculo. Essa era a publicação, contando uma história da filosofia Ubuntu, e a foto que tinha daquela postagem era das crianças todas vestidas, não tinha nenhuma criança pelada, né? Vestidas, sentadas no chão, com os pés juntos, de tal forma que os pés delas formavam um círculo. E essa foi a causa da nossa restrição. Tanto é que agora a gente a nossa interação está muito menor do que 1/4 do que a gente tinha antes da restrição. A gente continua publicando lá as coisas, mas tendo pouco retorno agora devido a essa restrição, que foi de 26 dias. Eles restringiram a nossa conta por 26 dias e não tem como a gente contestar essa restrição. Então, a gente está aguardando. A gente continua publicando, mas tendo poucas visualizações lá no Facebook. O Instagram não, o Instagram está normal, mas no Facebook a nossa conta está restrita pelo Facebook. Você falou para mim aí que o seu primeiro conto foi 2012, né? Foi 2012? Sim. Passou. Sim. E você, desde lá, você não parou de escrever? Não, não parei mais. Então você tem muito Porque material, eu né? escrevia antes É. textos opinativos, e aí eu passei a escrever contos. Daí eu passei a escrever poemas, passei a escrever algumas resenhas também. Eu escrevi algumas resenhas de livros de escritores que eu admiro, de poemas que eu gosto, e postei no Facebook, e alguns textos opinativos também, mas assim, não parei mais, estou sempre escrevendo. Então você tem muito material aí desde 2012 até aqui. E aí não tem como não fazer essa pergunta, né? Quando é que esses contos maravilhosos, esses escritos maravilhosos, eles vão virar o livro da minha amada, minha amiga Ana Kézia? Tem essa pretensão de publicar os seus contos, seus escritos? Eu tenho uma amiga que é editora de
que é conselheira editorial de 2 editoras aqui em Salvador. Ela é minha amiga e é minha escritora favorita. A gente se conhece há 6 anos, faz 7 anos agora. E a gente é muito, muito amiga mesmo. E ela me disse que iria publicar meu livro. Ela falou isso em agosto. Ela falou porque eu tive uma roda de conversa com um quilombo literário, e ela me disse que iria publicar meu livro, mas ela só falou isso uma vez. Ela é conselheira editorial de 2 editoras, e eu não cobrei. Para ser assim, bem honesta, eu não tenho pretensão de ser escritora, não. Eu tenho outros sonhos, assim, outros objetivos. Tem essa cobrança, né? Minha irmã cobra muito. Minha amiga, eu tenho uma amiga, outra amiga, Laís, que cobra muito também. Mas, se acontecer, vai ser bom, mas não é algo que eu queira ser uma profissional da escrita. Eu ter como profissão principal a escrita. Não, eu tenho outros objetivos, assim, outros sonhos. Quando eu olho para frente, o Brasil é um país muito ingrato com os escritores negros. Muito ingrato mesmo. É assim, uma luta muito... Aqui na Bahia tem escritores maravilhosos que só são conhecidos aqui na Bahia. Hamilton Borges dos Santos tem 4 livros publicados. Davi Nunes tem 4 livros publicados. Fábio Mandingo tem 4 livros publicados. Tem 3 de contos e um infanto-juvenil. Eles só são conhecidos, uma pessoa ou outra conhece nos outros lugares. E são escritores, todos 3 são negros. Tem a Ana Fátima dos Santos, tem Rônia Mello, tem a Ana Jara Tavares, tem o Dália Fernandes, que lançou agora, que essa minha amiga lançou agora em setembro, Patuás. E o Brasil é um país muito ingrato para escritor negro, muito ingrato, assim, não sei se é uma batalha que eu quero travar, entendeu? Essa minha amiga mesmo, Dália, ela é minha mãe uma das maiores incentivadoras, né? Eu tenho minha irmã também, e tem uma, são minhas 3 fãs. Eu digo que sou escritora de 3 fãs. 4. 4, agora 4. E ela sempre me diz que escritor é quem escreve, porque Carolina de Jesus, Maria de Jesus, ela reivindicava esse lugar, né? De que ela era escritora, sim, mesmo antes dela ser publicada, que ela dizia, digam que eu sempre quis escrever, mas que o Brasil não deixou, assim, parafraseando de uma forma bem grosseira, é isso, mas que não me deixaram ser escritora. E ela dizia, ela não tinha vergonha de dizer que ela era escritora. E aí o Dália Fernandes, ela me disse sempre isso, você tem que dizer que você é escritora, porque escritor é quem escreve. Na acepção da palavra, escritor é quem escreve. Escritor, o requisito para ser escritor não é ter livro publicado, escritor é quem escreve. E aí eu me vejo como escritora mesmo, porque eu sou escritora. Mas, assim, eu sonho em outros caminhos, tem outros objetivos, assim. Não é esse o meu principal. Se acontecer, eu vou ficar muito feliz. Isso. Mas a questão você disse que não tem o objetivo de ser escritor, mas eu acho que o livro acho que é um registro dessa tua obra. Não necessariamente você tem que continuar a escrever ou pensar em escrever novos livros, mas eu penso sim, então eu vou ser mais um que vou te cobrar, né? Isso. Eu acho que você tem uma obra e eu acho que ela tem que ser publicada. O que vai acontecer depois, aí o destino, a gente deixa ele seguir. Mas essa obra maravilhosa que você tem, eu acho que ela deve ser registrada, até porque você é uma escritora. Se você vai continuar escrevendo, é outra coisa. Mas registrar essas maravilhas que você compartilha conosco e outras que você já escreveu e a gente ainda não teve acesso ainda. Então, eu acho que vale muito, sim, a pena registrar. Então, eu, como seu 4º fã, também vou endossar esse coro aí e vou cobrar essa publicação. O que vai fazer depois? Não me interessa, mas você tem que registrar esse teu caminho belo que você traçou até aqui, né? Se não é isso que você almeja, beleza, segue adiante.
segue um caminho paralelo, fazendo isso, porque pelo que eu vejo, você faz isso com prazer. Então, eu acho que você conseguiria fazer 2 coisas simultaneamente: escrever quando tivesse tempo e seguir os seus objetivos principais. Eu acho que daria para conciliar. Eu eu vou endossar esse coro aí. Eu acho que tem que escrever. Vou ficar na torcida aqui e na cobrança desse escrito. Então você citou aí uma série de autores baianos, né, eu conversei, com bastante pessoas da área de literatura, Plínio Camilo, a Lilian, que é de, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, acho que é do Rio Grande do Sul, né, e exatamente o que eles compartilham, que eles compartilharam comigo aqui nessa conversa, exatamente o que você está compartilhando, é essa dificuldade de se publicar algo, essa dificuldade de alguém abraçar as suas ideias e publicar. Então, para os escritores novos, é difícil. Para os escritores negros, é mais difícil ainda, né? Então, é uma batalha muito dura, muito difícil ainda, que a gente trava não só na literatura, né, mas em todos os ramos da sociedade, né? E o Plínio Camilo, que é de São Paulo, se eu não me engano, que conversou conosco aqui, que é um escritor, autor de vários livros, né? E ele partiu para a coletividade, né? Então ele escreve contos também, e a última publicação dele foi um livro coletivo, compartilhado, com ajuda interna, né, da coletividade, e pedindo ajuda nas redes sociais também, porque é muito difícil, é caro, publicar um livro no Brasil. Mas a gente está aqui. Então, voltando lá, você citou uma série de autores aí. Aí eu quero saber quais são as suas influências literárias, quais são os livros que você está lendo, que você lê, quais são os seus livros preferidos, aí o que que quem é que emociona essa minha amiga aí na literatura? Quem é que inspira essa minha amiga na literatura? Quais os As- livros? Diga aí para mim. Minha escritora favorita é a já citada, né, Eudália Fernandes. Ela é minha escritora favorita, assim. Ela tem uma escrita muito densa. Ela conversa sobre, na literatura dela, ela fala sobre as dores. Ela tem personagens, assim como eu, majoritariamente femininos. Ela discorre sobre a dor com muita poesia, com muita delicadeza, com muita beleza. Ela escreve sobre aborto, sobre maternidade, sobre racismo, sobre mulheres que perderam suas companheiras, sobre mulheres que rejeitam os próprios filhos. Ela escreveu um livro agora, Patuás. Ela já tem participação em 23 coletâneas, mas o primeiro livro solo saiu agora no dia 29 de setembro pela editora Segundo Selo. E eu participei da mesa de lançamento. Eu fui uma das 2 entrevistadoras dela. E, assim, é minha escritora favorita. Quando ela chegou na minha vida, ela desbancou Machado de Assis. Ela tirou Machado de Assis do primeiro lugar, que era meu escritor favorito, porque ela chegou arrombando a porta mesmo, assim, metendo os pés no meu peito, assim, sabe? A escrita dela é visceral, é avassaladora, é um negócio, assim, de deixar de queixo caído, assim. Ela escreve sobre dor como ninguém, como as mulheres, os dilemas, né? Os atravessamentos das mulheres negras, diaspóricas. Então, ela é minha favorita. Agora, sim, eu gosto muito de literatura de uma forma geral. Literatura sempre foi o meu lugar a minha válvula de escape, o meu lugar de descanso, o meu lugar de fugir da minha realidade muito complicada,
realidade marcada por ausências, por saudade, por solidão. Então, a literatura sempre foi uma válvula de escape. Só que eu, como é de se esperar, por ser uma mulher negra, eu prefiro os escritores negros. Então, assim, eu não quero ser injusta com nenhum deles, porque eu já li muitos mesmo, assim, tanto brasileiros como nigerianos, ganenses, estadunidenses, nigerianos, moçambicanos, já li muitos mesmo, mas, assim, os que mais me tocaram Machado de Assis, é maravilhoso, assim, já li quase todos os romances dele. Tem uma escritora nigeriana chamada Bushi Mecheta, que ela escreve sobre maternidade, ela é falecida. Tem um livro, As Alegrias da Maternidade, que é muito bonita, a maternidade de uma forma assim, não romantizada, a maternidade real, aquela mãe que é abandonada pelo filho. É muito bonito, muito triste. Tem Cidadã de Segunda Classe, que conta a história dela quando ela foi para a França, da personagem quando foi para a França e o racismo que sofreu lá, né? A xenofobia e tal. E, assim, eu estou lendo agora As Cabeças das Pessoas Negras, de Nafissa Thompson Spies, que é uma escritora estadunidense. E, assim, é o racismo escancarado assim, da sociedade estadunidense, assim, desavergonhado, como é a brasileira também, a sociedade brasileira. Só que aqui a gente tem ilusão de que não tem racismo, né? Os brancos têm ilusão, porque o racismo é velado. A gente só se choca quando vê o policial matando o menino negro, né? Sem razão alguma. Mas ele ainda é velado. Aqui o racismo ele ainda é velado. As pessoas elas são muito hipócritas aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos não. É mais assim, é mais evidente, mas não é menos agressivo. O daqui não é menos agressivo por ser velado. Muito pelo contrário, né? E aí eu gosto muito eu gosto muito de Lima Barreto. Lima Barreto assim é um dos meus escritores favoritos também, assim, porque Lima Barreto ele traz as dores das pessoas negras de uma forma assim, ele olha a literatura dele é um olhar para os marginalizados, né? São aquelas pessoas que estão à margem da sociedade mesmo. É um escritor aqui da Bahia que ele é um escritor que a escrita dele é uma escrita de rua. Quem é ele? Fala muito Fábio Mandingo. Uhum. Ele fala muito sobre moradores de rua, sobre capoeiristas, sobre crianças que brincam soltas pela rua, crianças pobres, mulheres que são marginalizadas pela sociedade. Então, a escrita dele é muito potente, Fábio Mandingo. Ele é um contista, mas ele lançou um livro agora, Infanto Juvenil, também. E eu já li os livros dele e são muito bons. Então, como eu estava dizendo, eu gosto muito da literatura baiana, porque nós temos uma cultura aqui na Bahia muito pulsante, que é a cultura dos afoxés, do carnaval, do candomblé, da música de preto, do leaê, olodum, muzenza. Então, nós temos... E isso resvala na literatura também. É uma literatura peculiar, literatura muito própria. A literatura da Bahia... Você, quando lê um livro de um escritor baiano, você percebe logo que é muito diferente, mesmo que ele não ambiente os contos dele ou o romance dele na Bahia, você percebe que é muito diferente de tudo que você já leu. E isso não é um bairrismo meu, isso é uma constatação de já ter lido muitos escritores baianos. Eu já li inúmeros escritores baianos. Davi Nunes, Fábio Mandingo, Vânia Mello, Ana Jara Tavares, Hamilton Borges dos Santos, Hildália Fernandes, Marcos Cagé, inúmeros, já li vários assim, que eu já perdi, Carlos Arouca, Lívia Natália, já li vários escritores, então você percebe que a literatura da Bahia ela tem uma especificação assim que é muito interessante você observar. Então, assim, minhas referências são essas. Eu tenho muita dificuldade de escrever com falas, meus contos não têm falas. Raramente
Eu tenho um ou dois contos que têm falas, meus contos são todos narrados. Eu tenho dificuldade de escrever também, não são descritivos, eles são narrativos, contos narrativos, todos eles. E essa dificuldade eu vejo E ela, inclusive, já falou, e Dália também tem isso, que é a minha escritora favorita. Ela não escreve com falas, também ela não bota o ponto de vista da personagem, são pouquíssimos os contos dela que têm falas, e eu percebo isso. Então, não é só eu que tenho essa dificuldade, porque escrever é um troço difícil, viu? Nossa! Nossa, eu acho bonito, assim, quando você diz assim, eu acho tão fácil escrever, porque até a minha maior dificuldade é chegar à ideia. E assim, eu não tenho dificuldade de sintetizar o texto, mas a organização do texto mesmo, assim, o que vai ser princípio, o que vai ser meio, o que vai ser fim, o clímax, para chegar nesse nível assim de entregar um texto pronto, nossa! Sintetizar eu não tenho dificuldade nenhuma, meus textos são bem sintéticos, assim, eles falam só o essencial, mas para chegar naquele nível ali, daquele texto de 20 linhas, dá trabalho. Imagino, minha amiga, imagino. E você faz isso com maestria, maravilhosos os contos que você escreve. Agora, me diga uma coisa, minha amiga. Você falou que, quando eu perguntei sobre escrever o livro, que tem outros projetos. Então, diga aí para a gente, se possível for, né? Que projetos são esses que você tem hoje? Projetos de hoje e projetos para o futuro. O que você pretende fazer aí? Quais são os projetos que a minha amiga tem em mente aí para colocar para funcionar? Assim, eu pretendo no próximo ano, assim, já no início do ano, meu primeiro projeto é um projeto pessoal, esse é largar de fumar, que eu fumo há 20 anos. Eu E apoio. esse é meu primeiro projeto, assim, projeto de vida. Mas, assim, eu pretendo retomar a universidade, o curso na universidade, o curso de Letras Vernáculas. Eu deixei bem no início do curso e eu pretendo retomar. Pretendo participar mais de oficinas literárias, que eu participei de poucas, para aprimorar minha escrita, embora não pense em escrever profissionalmente, ser uma escritora profissional, eu penso em aprimorar minha escrita, porque eu penso em continuar escrevendo na internet, escrevendo no jornal, no canal Tinha que Ser Preto, mas assim, não penso muito, se acontecer tudo bem, mas não penso muito na questão de ser escritora profissional, mas aprimorar minha escrita. Eu tenho um amigo que eu não conheço, ele é de Pernambuco, de Caruaru, que o nome dele é Urbano Rafael, ele é poeta, e ele me convidou para participar de oficina de escrita com ele, serão quatro encontros. E eu pretendo me aprimorar na escrita, pretendo voltar para a universidade, pretendo ir trabalhar muito em 2023. Assim, são meus para esse ano. Assim, para 2024, 2025, 2026 vai ser consequência de tudo que vai acontecer em 2023. Perfeito, minha amiga. Bem, minha amiga, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa e esse foi o nosso primeiro contato mesmo, né? Nos vendo, nos ouvindo, nós nos falamos muito pelas redes sociais, né? E hoje a gente finalmente estamos nos conhecendo. E eu muito feliz de ter você aqui no nosso projeto, aqui no canal Tinha que Ser Preto, ter você como agora parte integrante do canal Tinha que Ser Preto, com seus contos, e não podia deixar de compartilhar a sua história. Você que é uma mulher inspiradora, e esse é o objetivo desse canal, mostrar que nós somos inspiradores, mostrar nossas histórias de inspirações, né, para gente que passa pelas mesmas coisas que passamos, pelas mesmas dificuldades que vivemos, elas não pensem em desistir, e se a gente consegue, se nós conseguimos, com força, com esforço, com luta, todos podem conseguir também, porque nós somos inspirações. Então, nós temos que inspirar muitas pessoas, e por isso que você hoje está aqui, que é
para que, com a sua história, com seus contos, que eles vão ler lá no nosso canal, quem acompanha o Jornal de Uganda lá, vai acompanhar seus contos lá também, no jornal. E eu só tenho a te agradecer por contar a sua história aqui, emprestar um pouquinho do seu tempo e dizer que Ana Kézia tinha que ser preta. Muito obrigado, minha amiga, pela sua participação. Muito obrigado pelo Muito seu obrigada, envolvimento com o Sandra. nosso canal. Muito, Muito muito obrigado. obrigada. Eu também, eu sou muito feliz de participar do canal Tinha que Ser Preto. Eu acompanhava já há algum tempo, antes de enviar o convite, né, para fazer parte, e eu gostava muito das publicações. Eu acho que são um espaço que é importante para o nosso povo preto, né? E canais como esse têm que ser divulgados, têm que ser lidos, têm que ser compartilhados, porque para empoderar nosso povo preto, para informar, para orgulhar nosso povo preto, e eu sou muito honrada de fazer parte desse grupo, dessa equipe. Muito obrigada. Obrigado, minha amiga. Fica na paz. Muito obrigado de novo. Só te agradeço, minha amiga. Até mais. Até. E se você gostou da nossa conversa com a nossa amiga e colaboradora Ana Kézia, então inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, comentem os nossos vídeos, porque somente assim, com a sua interação, dando o seu like, juntos somos muito mais fortes. Muito obrigado, um beijo no negão, fiquem na paz.